meus alunos do nono ano A e B, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos ficar bem, né? Hoje eu trouxe para vocês um assunto que é bem facinho. Só para a gente estar revisando, para a gente não esquecer do que já estudamos, certo? Hoje eu vou falar para vocês, eu trouxe para vocês o processo de formação de palavras. É um assunto mamão com açúcar, como eu costumo dizer a vocês. Espero que vocês se atentem à explicação para depois fazerem as resoluções das atividades, ok? Bora lá. Processo de formação de palavras. O que é? Como vocês sabem, a língua portuguesa ela é formada a partir de vários processos, certo? Dentre esses processos de formação de palavras, nós temos o primeiro, que é a composição. Pelo nome composição, vocês sabem que vai compor duas palavras ou mais, vão se unir para compor uma. Aí aqui eu tenho para vocês. Composição. Dois ou mais vocábulos primitivos se unem para a formação de um composto. O que seria uma palavra primitiva? Que a partir dessa palavra primitiva, dela vão se originar outras, que no caso são as palavras derivadas que nós já vimos, ok? Nós temos aqui um exemplo. O guarda saiu. A palavra guarda, ela é uma palavra simples, certo? Já no outro exemplo, nós temos o guarda noturno saiu. Se vocês observarem aí, noturno foi composto com guarda para formar uma outra palavra. Guarda e guarda noturno são situações e funções diferentes, tá? Guarda noturno é aquele guarda que só trabalha à noite. É aquele que nós temos nos bairros, ok? Então, se vocês observarem, nós temos aí duas palavras primitivas que elas se uniram e, no segundo exemplo, formou uma palavra composta, ok? Esse tipo de exemplo aqui, nós chamamos de formação de palavras por composição, onde dois ou mais vocábulos se unem a uma palavra primitiva para originar uma outra palavra. Nós temos aqui outros exemplos. Girassol é uma flor amarela. Girassol também é uma palavra composta, tá? Que foi unida através de gira e sol. E meu passatempo é ler. Passatempo também, ela é uma palavra composta que foi unida pelas palavras passa e tempo, ok? Há dois tipos de composição. Quais são os dois tipos de composição? Por justaposição. O que quer dizer? Quando os radicais se juntam sem qualquer alteração fonética. O que seria o radical, que nós já vimos em sala de aula? Radical é sempre aquela parte da palavra que, mesmo fazendo a conjugação dela, ela não vai mudar, ok? Por exemplo, aqui nós temos passa mais tempo, que originou o passatempo. Os radicais de cada uma das palavras eles se uniram e não houve modificação. A mesma coisa de girassol, tá? Os radicais também não tiveram nenhuma modificação. Couve-flor também a mesma coisa. Então, a composição por justaposição é aquela composição onde os radicais vão se unir para formar outras palavras e não vai haver mudança nesse radical. Os radicais eles só vão se juntar, tá? Já a composição por aglutinação, os radicais eles vão se juntar, porém vai ocorrer uma alteração fonética. O que seria essa alteração fonética? A palavra ela vai haver uma modificação para originar a palavra final, a palavra que ele queira, ok? Por exemplo, vinho mais acre origina vinagre. Se vocês observarem a palavra final vinagre, houve uma alteração completamente, ok? Perna mais alta, pernalta. Em mais boa, mais hora, embora. Filho mais de, mais algo, fidalgo. Então, a composição por aglutinação é aquela composição que vai formar outra palavra,
Porém, o seu radical, ele vai mudar completamente. Eu não vou simplesmente unir os dois para formar uma palavra final. Para que a minha palavra ela seja formada, para que eu tenha o produto final dela, vai ocorrer uma alteração fonética aí, ok? O hibridismo. O que seria o hibridismo? É uma união de elementos pertencentes a línguas diferentes para formar uma palavra composta. O hibridismo consiste na formação de palavra, só que eu vou utilizar como base palavras de outras línguas. Como assim? Burocracia é uma palavra que nós temos na língua portuguesa, porém, buro, ele veio do francês, e cracia, ela é uma palavra grega, tá? Televisão, ela é tele, é grego, é uma palavra grega, e visão é uma palavra do latim. Alcômetro, álcool é uma palavra árabe, e metro é uma palavra grega. Então, o que seria o hibridismo? Lembra que falamos em sala que nem todas as palavras que nós temos na língua portuguesa, elas são palavras nossas? São nossas porque, pelo tempo de uso, nós já colocamos como sendo, certo? Porém, a formação, como vocês observam aqui no hibridismo, é uma formação completamente originada de outros lugares, ok? Então, o hibridismo é isso. É a união para a formação de novas palavras, porém, essa união são palavras que não pertencem à nossa língua, são palavras de outras línguas, ok? Aí nós temos a onomatopeia, que utilizamos muito em histórias em quadrinhos, em charges. O que são as onomatopeias? A palavra ela procura produzir ruídos e sons. Por exemplo, quando a gente está lendo lá aquelas tirinhas da Turma da Mônica, quando tem lá algum barulhinho na porta, toque, toque. Aquele toque, toque é uma onomatopeia, tá? Exemplos de onomatopeia, o tilintar, por exemplo, quando cai alguma coisa no chão e quebra, que aparece aquele ruído de vidro quebrando, o zum zum da abelha, o tic-tac do relógio, o ping-pong, o cacarejar, o miar, tudo isso são sons onomatopeicos, tá? E a abreviação, que é algo que vocês utilizam de uma forma até sem ser devida, mas aí é assunto para outra aula. Por exemplo, o que é abreviação? A palavra é reduzida até o limite que não prejudique a compreensão. Por exemplo, moto é uma abreviação de motocicleta. Cine é uma abreviação de cinematógrafo. Foto, abreviação de fotografia. Pneu, abreviação de pneumático. Micro, abreviação de microcomputador. Então, a abreviação ela só é possível de chamar assim a partir do momento que ela não prejudique o sentido da palavra que nós vamos originar a partir da abreviação, ok? E nós temos, por fim, a sigla. O que são siglas? É um tipo especial de abreviação. A sigla, quando nós vamos utilizamos sempre ela em letra maiúscula, para que nós possamos dizer que aquilo é uma sigla, tá? Eu coloquei aqui para vocês 3 siglas. MEC, que quer dizer o quê? Ministério da Educação e Cultura. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, gente, como eu disse a vocês, a aula hoje foi uma aula bem leve, tá? Só para relembrar alguns conceitos já vistos em sala de aula. Eu vou disponibilizar atividades na plataforma para vocês. É interessante que vocês façam essas atividades só após vocês terem assistido a aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Olá, chicos e chicas do 9º ano. Como é que vocês estão, meninos? Estão conseguindo estudar em casa? Estão conseguindo entender bem o assunto? Me digam aí. A aula de hoje, a gente vai ver um assunto bem prático,
Particularmente é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu me identifico, é um assunto gostoso de se aprender, certo? E eu quero que vocês já coloquem aí o livro de vocês, tá? O material, o caderno para fazer anotações e algumas observações que vocês venham a ter. Observem aí essas palavras, várias palavras, né? Várias palavras aí. Vou ler algumas. Esdrújula, bibia, raton, página, público, música, oído, ali, mamá, guia, continuação, empezou, fantástica, reunião, aqui, médico, oração, brujeria, ortografia, máscara, carbono, Adrián, gestión, Japão, teléfono, estação, narração, además. Tem duas palavras aí bem destacadas, né? Uma é palavras, né? E a outra é tilde. Tilde. Vocês se recordam o que seria tilde? O que é que vem à mente de vocês quando a gente fala em tilde? Vamos lá. Tilde. O que é que vocês acham que é tilde? Digam aí. Fale aí para alguém que você acha que é tilde. E vamos para tilde. Tilde nada mais é que um acento agudo, certo? O nosso acento agudo em português e em espanhol nós chamamos ele de tilde, la tilde, que, por sinal, é o único acento da língua espanhola. Aí você pode dizer, professora, mas e o tio do laenhe? Aquele tiozinho, como eu já falei para vocês, não é um acento, tá? Em espanhol nós não temos o acento tio. Ali é a letra, é a grafia da letra que é daquele jeito. Laenhe, ela é escrita daquele jeito. Não é um acento, tá bom? Já la tilde é um acento, é o único acento da língua espanhola, certo? E tem tudo a ver com o assunto da aula de hoje, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre regras de acentuação. Para a gente entender um pouco mais, eu lembro que a aula passada foi retrasada, a gente estudou sobre palavras heterotônicas, que são aquelas palavrinhas que mudam a sílaba tônica do português para o espanhol. Vocês sabem que toda palavra ela tem uma sílaba tônica, é isso? Toda palavra ela tem uma sílaba tônica, porém, nem toda sílaba tônica vai ser acentuada, tá? É diferente, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é ser sílaba tônica, outra coisa é ser acentuada. Sílaba tônica, toda palavra vai ter, porque sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Já a acentuação depende da regra. Então, a gente vai ver aí um pouquinho das regras de acentuação em espanhol, tá? Primeiro, para a gente poder entender quais as formas. Português a gente tem as palavras monossílabas, né? As sílabas monossílabas, as monossílabas não, as sílabas oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Em espanhol, vamos entender um pouquinho como é que se dá isso. Então, preste atenção. Regras generales de acentuação. Las palabras, según el lugar donde lleven la sílaba tónica, pueden ser. Então, as palavras podem ser agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas. Professora, o que é isso? Que palavras são essas que eu não estou entendendo nada? Calma, vamos lá. Palavras agudas são aquelas palavras que levam a sílaba tônica em la última sílaba. Exemplo aí, ó, melão,
Então, melon, a sílaba tônica, é a última, então ela é uma palavra aguda, que em português seriam as oxítonas, tá bom? Llanas, o que são llanas? Llanas são as palavras que levam a sílaba tônica em la penúltima sílaba. Aí nós temos aí, ó, lápis. A sílaba tônica é o lá. Então, ela é uma palavra llana, que em português seriam palavras paroxítonas. Nós temos aí as palavras esdrúxulas. São as palavras que leva a sílaba tônica em la antepenúltima sílaba. Aí a palavra médico. É a antepenúltima sílaba que é a sílaba tônica. Em português seriam as palavras proparoxítonas, certo? E sobre as esdrúxulas também é igual a esdrúxula, só que ela vai ser antes da antepenúltima, certo? Leva a sílaba tônica em la sílaba anterior à la antepenúltima sílaba. Então, exemplo aí, cómpratelo. Sobre as esdrúxulas e esdrúxulas, elas têm em semelhança que todas elas, sempre que for uma palavra esdrúxula ou sobre esdrúxula, ela vai ser acentuada, sempre, tá? A semelhança entre essas duas palavras aí, esdrúxulas e as sobre esdrúxulas. Então, vamos lá para as regras da acentuação que está no livro de vocês. Na página 41, quem não tiver com o livro ainda, dá uma pausa, pega o livro. Quem não tiver livro, copia as observações, não tem problema nenhum. Então, página 41, regras de acentuação. Aí nós temos aí, ó, as agudas, as graves. Aqui a gente viu llanas, né? Aqui nessa coluna aqui. Llanas. Ela também pode ser chamada de graves, tá? É graves ou llanas, tanto faz. Então, nós temos as agudas, graves, llanas e as esdrúxulas e sobresdrúxulas. Quando é que nós iremos acentuar as palavras agudas? Lembrando que as palavras agudas são aqui a sílaba tônica for a última, né? Que são as oxítonas. Então, solo se acentua as terminadas em vocal, N e S. Ou seja, a gente vai acentuar uma palavra que ela for aguda, quando ela terminar com alguma vogal, com a letra N ou com a letra S, certo? Se ela terminar com um desses três, daí a gente acentua. Exemplo aqui no anterior, o melon. Melon terminou com N, então é uma palavra acentuada. Graves ou llanas, a gente vai acentuar graves ou llanas solo não se acentuam as terminadas em vogal NS, ou seja, as palavras graves ou llanas só não vão ser acentuadas quando elas terminarem em alguma vogal com a letra N ou com a letra S. Se não terminar nem com vogal, nem com N, nem com S, ela vai ser acentuada. Exemplo aqui, ó. Cadê? Aqui é lápis, né? Porque tá muito embaixo, não dá pra... Lápis. Então, lápis foi acentuado porque ela não terminou nem em vogal, nem em N e nem em S. As esdrúxulas e as sobresdrúxulas, como eu falei para vocês, sempre são acentuadas, que são as proparoxítonas. Palavras proparoxítonas sempre são acentuadas, tá? Na página anterior aqui, a gente viu a palavra médico e a palavra cómpratelo. Observe que todas as duas estão acentuadas, porque toda palavra esdrúxula e sobresdrúxula, ela vai ser acentuada. Desculpa. Então, algumas observações. Número 1, algumas regrinhas também, ó. Número 1, advérbios terminados em mente. Todo advérbio que terminar em mente, a gente vai conservar o acento do vocábulo de origem, da palavra de origem, certo? A palavra que ele derivou. Então, a palavra difícil, ela permanece. Dificilmente permanece o acento no I, tá? O número 2 aí, monossílabos em general. Monossílabos, você sabe o que é, né? São palavras que têm apenas uma sílaba. Então, monossílabos em general não levam acento. Exemplo aí, Juan.
Terceiro, hiatos levam acento para marcar a sílaba tônica. Hiatos são aquelas palavrinhas que têm duas vogais juntas, mas são de sílabas diferentes. Então, ele leva acento para poder diferenciar. E o 4, palavras compostas, palavras que são compostas de duas palavras, né? O mais. Prevalece a tônica de la última. Então, nós temos aí, ó, vigésimo, birrésimo e sétimo. Birrésimo é acentuado e sétimo também. Mas aí a gente permanece com o acento, a sílaba tônica apenas da última palavra, certo? A gente vai entrar agora em um outro assunto, mas que é ligado à regra de acentuação. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Observem essas duas palavras aí, ele e ele. Vocês conseguem ver alguma diferença? Apenas o acento, né? Apenas o acento, que é chamado de, como é o nome desse acento? La tilde. Então, nós temos duas palavras aí, ele e ele, que se pronuncia da mesma maneira, se escreve da mesma maneira, a única diferença é o acento. Só que aqui nós temos uma palavra com significado, a classe gramatical dessa são artículos, já aqui a gente tem outra palavra com outro significado e a classe gramatical dessa são pronomes personais. Então, vamos lá para a gente entender melhor um pouco sobre isso. Vamos estudar um pouco sobre monossílabos homônimos, que são o quê? Preste atenção. Monossílabos são palavras de apenas uma sílaba, como eu já falei para vocês. De maneira geral, estes não são acentuados na língua espanhola. No geral, os monossílabos, eles não são acentuados na língua espanhola, no espanhol, certo? Homônimos são palavras do mesmo nome, são palavras iguais. Os monossílabos homônimos são palavras escritas de maneira igual, porém com significados diferentes. Foi o caso aqui que eu mostrei para vocês. Nós temos duas palavras iguais, mas com significados totalmente diferentes. Então, esse assunto são os monossílabos homônimos, e a gente vai ver aí no livro, na página 41, acento diacrítico, que é o acento que a gente coloca para diferenciar, para nos mostrar qual o significado de um e qual o significado de outro. Então, monossílabos homônimos. Aí nós temos, o livro nos dá aí uma listinha de alguns monossílabos homônimos usando o acento diacrítico. Então, nós temos aí, ó, de e de. Temos o primeiro de sem acento preposição, la casa de Juane, e o segundo, no le dé atención, é um verbo, né? Vem do verbo dar. Aí o ele, ó, o ele sem acento, artículo, el amor, pode quase tudo, o amor, pode quase tudo. E temos o ele acentuado, que é um pronome pessoal, que significa ele. Habla com ele, fala com ele. Temos o mas acentuado e não acentuado. O mas sem acento significa o nosso mais, a conjunção de porém, certo? Já o mas com acento quer dizer um advérbio, é o nosso mais com i, de quantidade. Então, ó, quero mais café, quero mais café. E o primeiro aí, ai que endurecer-se, mas sem perder la ternura, uma questão de oposição à conjunção. Aí nós temos aí mais monossílabos, temos o mi, que é mi possessivo, que significa meu e minha. O mi, que é o pronome pessoal, que é mi. O mi substantivo, que é uma nota musical, dó, ré, mi. Temos o si, pronome pessoal. Temos o si acentuado, que vem do verbo ser ou do verbo saber. Por exemplo, ó, sei que nada sei que nada sei. Temos o si sem acento, o si com i, que tem o si conjunção, si com acento, que é um advérbio, que significa sim. Temos o si substantivo, que é a nota musical. E também temos o si pronome pessoal, dijo para si mesmo, disse para si mesmo. Temos o ti com acento sem acento, o ti pronome, o ti substantivo, que significa chá. Ó, ele té está caliente, o chá está quente.
Temos o tu possessivo, que significa teu ou tua, o tu pronome pessoal, que significa você. Então, é um assunto bem prático, tá? Só precisa um pouco de atenção, concentração para entender, mas ele é um assunto prático e fácil de ser resolvido e identificado. Na página 42, vocês vão fazer as atividades do livro. Quem não tem livro, lembra de copiar no caderno, tanto as perguntas quanto as respostas. E quem tem livro, acompanha no livro. Então, primeiro, señala a alternativa em que as palavras são acentuadas por la mesma regra de acentuação. Então, vocês vão ver aí qual a letra que todas as palavras estão acentuadas com a mesma regra de acentuação. Segundo, são chamadas palavras graves ou llanas aquelas cuja sílaba tônica é lá, vocês vão dizer se é a última, penúltima, antepenúltima ou antes da antepenúltima. Terceiro, qual de las palavras abaixo não é grave? Vocês vão identificar aí qual dessas palavras não é grave. Na quarta questão, na página 43, aí vocês vão colocar em prática a questão dos monossílabos homônimos. Quarto, completa os seguintes enunciados com ele ou ele, segundo corresponda. Ele com acento significa ele sem acento significa ó. Vocês vão ler as frases para ver o contexto e aplicar os monossílabos corretamente. Quinta questão, completa as seguintes frases com tu ou tu. O tu acentuado é pronome pessoal, significa tu, você. O tu sem acento é um pronome possessivo, significa teu ou tua. Vê o contexto para poder aplicar. Sexta questão, rellena las frases com mi ou mi. O mi com acento é o pronome, né, mim. E o mi sem acento é pronome possessivo, meu ou minha. Vê aí as frases para poder responder. E a sétima questão, rellena com mas ou mas. Mas com acento significa mais, de quantidade do português, e mas sem acento é o nosso mais, de porém, de oposição, certo? Então é isso, chicos, chicas, qualquer dúvida podem falar comigo, certo? Hasta luego e besitos, até a próxima aula.